Quanto menor a escolaridade, mais alto o volume da JBL. Eu concordo plenamente com isso aqui, velho. O maior o som da JBL, menos QI a pessoa tem, velho. Eu concordo plenamente com isso aqui. O fenômeno bebê reborn. Mano, a minha filhada tem um bebê. Mas é criança, né, velho? Agora adulto, velho. Quando eu falei sobre o movimento Legendários e a crise da masculinidade, inclusive pode colocar para assistir logo depois Projeto Conselho Legendários e você acha no nosso canal, eu dei a entender que havia também uma crise da feminilidade, mulheres que dentro do seu quadrado estão tão perdidas quanto os homens sobre o que é ser uma mulher. Na verdade, a própria definição de mulher foi relativizada pelo Ocidente. Já percebeu isso? Se você entrar em qualquer núcleo de humanas de qualquer universidade e perguntar o que é uma mulher, de maneira objetiva, vão te responder geralmente: mulher é quem se sente mulher. Tá, mas você disse o que é sentir-se mulher, mas não respondeu ainda o que é uma mulher. Então a crise de saber o que é ou não uma mulher já começa aí. Se você não sabe o que é uma mulher, tudo pode ser mulher, contanto que sinta-se mulher. É um argumento circular e não vai levar a lugar nenhum. Mas esse tema é interessante pra gente abordar agora a crise da mulher baseada na trend chamada bebê reborn. O que é um bebê reborn? Segundo aqui a definição, é uma boneca que tem características super realistas, feitas para parecer um recém-nascido de verdade. Então é como se fosse aquelas bonecas de criança, só que colocada ainda mais uma camada de realismo, com unha, né, fios de cabelo bem... Como eu falei, a minha filhada tem um, né? E parece muito, é impressionante essa porra. Parece muito. bem desenhados ali, expressões faciais mais demarcadas, enfim. Então você pode pensar que até aí tudo bem, certo? Afinal de contas seria uma espécie de brinquedo premium para meninas, né, garotas que em fase de crescimento pedem: Sim. Mãe, me vê aí uma bebê reborn, por favor? Tá, e se eu te dissesse que existe um grupo de mulheres cada vez mais crescentes, adultas, que estão adotando bebês reborn, dando enxoval e tratando como filhas? Lembrando que eu estou parecendo eu sou um obstetra de bebê reborn. Eu sou bebê reborn, tá pra nascer, você precisa de um médico que faça esse tipo de operação. É só me chamar, faço. Ainda forneço serviços como fotografia, como pai pra tirar foto, família fake pra recepcionar a criança lá. Só mandar e-mail. Pois é, acompanha comigo isso aqui e logo mais a gente segue para falar mais sobre a crise da feminilidade moderna. Então tá aqui um primeiro frame, e você já pode perceber que a bebê do lado parece muito uma criança de verdade, mas não, é uma boneca. E essa mulher do vídeo, ela foi flagrada dentro de um shopping andando, tratando a boneca, né, bebê reborn, como uma filha ou um filho. E ela foi abordada por uma senhora que questionou: por que você tá andando com uma boneca por aí? E isso entrou na mente dela e ela acabou fazendo um vídeo desabafando. Fui chamada de maluca por uma senhora no shopping porque eu estava andando com um Gui. Maluca do nada. Ah, meu Deus, senta que lá vem história. Bom, eu estava na praça de alimentação esperando a minha mãe pegar o lanche que a gente tinha comprado. Repara nos olhos da criança bebê, é um tanto assustador. Duas senhoras passaram. Eu vi que elas ficaram olhando, mas elas não me perguntaram nada. E eu deixei pra lá, né? De repente elas passaram de novo. Eu falei: elas vão perguntar. Eu vou só esperar. Volta elas de novo, olha pra mim e fala: não me diga que isso é uma boneca. Aí eu falei: na verdade, o nome é bebê reborn, né? São bonecas realistas, todo feito à mão, cabelo implantado fio a fio. E eu toda simpaticona, falando como funcionava. E ela simplesmente virou pra mim e falou: mas isso é coisa de gente certa? Aí eu: como assim coisa de gente certa? Não entendi. Isso é coisa de gente que tá bem? Você tá bem? Você não tá precisando de ajuda Você precisa de um psicólogo, um psiquiátrico? Conheço um bom aqui, hein? psicológica, não? Eu falei: mas por que ajuda psicológica? Me explica. Eu falei: a senhora é psicóloga? A senhora tá me indicando um profissional? A senhora é psicóloga? Ai, mas nossa, uma adulta com uma boneca andando no shopping. Eu falei: qual o problema? Qual o problema? Nossa, mas Eu concordo com ela. Qual o problema? As velhas não tinham que tomar conta da vida da doida aí, velho. As velhas têm que tomar conta da vida delas. Você não tomar conta da vida da moça que tá com a boneca, velho. Para, ela tá com a razão. você tem filho de verdade? Você tá colocando toda a sua
Como foi que ela falou, gente? Você tá colocando todo o seu sonho em cima de uma boneca? Nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe pra onde eu vou. Já veio colocando... Não, e eu virei pra ela e falei. Falei, senhora, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu sou colecionadora de bonecas. Eu sou uma adulta que gosto de bonecas. E eu saio com a minha boneca, porque com o meu bebê reborn, porque eu posso. Eu acho que eu posso, né? Não é proibido, não tá escrito em lugar nenhum aqui que é proibido. E eu acho que a senhora tá sendo muito evasiva, eu não gosto de ser mal educada. Mas me desculpa, a senhora tá pedindo. E ela virou pra mim e falou, isso é coisa de gente maluca. E saiu andando. A senhorinha foi invasiva? Com certeza foi, mas representou muito do que muitos estão pensando Mas que a fala ela verbaliza o que a gente pensa, né? exatamente agora ao ver uma situação dessa. Ela disse que é colecionadora e por isso não tem problema nenhum em colecionar um brinquedo, e dentre eles uma boneca, mas é verdade também que ela está tratando uma boneca como ser vivo em via pública, né? E isso acaba chamando realmente atenção sobre a saúde mental dessa pessoa. Inclusive eu dei uma pesquisada aqui e vi que no mercado brasileiro a tal da boneca Bebê Reborn, que tanto masculina quanto feminino já vem com enxoval incluso, roupas para trocar e etc, e tá numa faixa de preço entre R$300 em média a mais ou menos R$2.500 a R$3.000, a depender do número de detalhes que você quer Você gasta uma vez, né? Porque a criança não cresce. implantar na boneca, né? Ou acessórios que vêm, ou nível de realismo e coisas do tipo. Tamanho também, né? Idade, meses, 1, 2 anos, enfim, né? E o que afinal de contas isso tem a ver com a crise da mulher moderna? Bem, antes de tudo, você está no espaço do Projeto Conselho, certo? Se tá vendo de fora aí, a nossa meta é bater 300 mil inscritos. Então, tá de fora? Se inscreve aqui no nosso canal, fortaleça a nossa missão. E já quero deixar aqui também a nossa parceria com a Growth. Vai meter aquele suplemento de whey, creatina, pré-treino para fortalecer a sua meta, a sua missão, o shape em dia, saúde em alta, já sabe, né? Cupom Conselho no site da Growth e tamo juntos, senhores. O seu maior investimento é em você mesmo. Agora pega uma água aí e vamos conversar um pouco. Assim como o homem perdeu um pouco da sua função, daquilo que é ser homem, por conta da modernidade que equiparou homem e mulher em questão de poder de provisão, finança, certo? Poder de ação. Então você fica um pouco desarmado sobre aquilo que te diferencia de uma mulher quanto a bancar, proteger e prover. A mulher também está numa crise. Afinal de contas, eu adio a minha maternidade até eu ter dinheiro suficiente, aproveito a minha juventude para viajar e acumular diplomas, certificados, até achar um cara interessante para depois dos 30, ou não. Me inspiro na geração anterior e com meus 20 e poucos já tenho marido e família. Então, essa dicotomia entre carreira e maternidade tem corroído geralmente boa parte das mulheres em relação ao que é ser uma mulher no século XXI. Exato. A entrada da mulher no mercado de trabalho a partir do século XX, sobretudo no mercado de trabalho formal, onde competiu intelectualmente com o homem na pista, né, financeira, acabou também trazendo um dilema. Se eu tenho que performar tanto quanto o homem no mercado de trabalho, aonde que eu coloco uma família no meio? Onde eu coloco ter filhos no meio, E aí? ainda mais num tipo de vida suburbana, onde as metrópoles encareceram o estilo de vida, encarecendo também o ato de ter filhos, como também ficaram cada vez mais exigentes quanto ao nível de qualificação para você ganhar o mínimo. Então, Exatamente. Ou você tem tempo pra se qualificar pra ganhar bastante pra ter filho, ou você não tem filho, velho. Tá tudo muito caro. Pra ter acesso às coisas boas, tem que ter dinheiro. Tem que ter cabeça boa pra cuidar do filho, porque senão o filho fica pior que você, velho. É foda, velho. É foda pra mulher escolher isso. E aí, como é que faz? Então, que antigamente nossos avós e avós com o ensino médio ou fundamental já conseguiam com aquele salário sustentar uma família, hoje já não é mais uma realidade. Hoje, um pós-graduado tira um salário médio, a depender de onde ele se qualifica. Então, quer dizer, a mulher, quando sai do ensino médio, engata na faculdade, para da faculdade fazer uma pós-graduação, percebe o tempo de estudo aumentando? Tempo de estudo aumenta, o tempo dedicado a uma possível maternidade, a um relacionamento ou casamento diminui. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. E nesse meio tempo, só estudando, ou a renda é muito baixa, ou não tem renda nenhuma, já que está estudando enquanto talvez a família ou os pais vão bancando esses estudos. Então, o desincentivo para a mulher moderna ter filho cedo é muito grande. E ela vai adiando a maternidade para depois dos 30. Mas é verdade também que o universo não respeita o seu tempo das coisas. Então é muito possível que depois dos 30, quando você começa a voltar para a pista agora melhor qualificada, estruturada e etc., a mulher, o que ela faz?
não encontra no timing certo um homem pronto, né? Ou que demete ali também de interesses, visão de mundo pra construir uma família. Então é aí que Ou ela tá com a régua tão alta, porque ela conseguiu as coisas, tá com a régua tão alta, que ela não consegue aceitar alguém que ela tenha uma boa, estejam no mesmo, na mesma sintonia e tal, mas ela não aceita porque ela não gosta de ter o cara que ganhe menos que ela, porque ela estudou pra caralho e conseguiu dinheiro, então acho que ela merece, né? Que ela merece isso, né? Mas isso é errado? Pra mim não é errado, tá ligado? Mas cada um arque com as consequências das suas escolhas, véio, igual a todo mundo. que ela entra numa crise. Bom, o meu relógio biológico tá pedindo pra ser mãe agora, já no limite, mas foi só agora que eu consegui estruturar a minha vida para pensar em ter filhos, já que ter filhos encareceu. Então olha que curioso, o planejamento familiar das metrópoles, né, que faz a pirâmide etária, né, de nascidos e mortos inverter, ou seja, muitos poucos nascem, mas a expectativa de vida aumenta, faz com que a pessoa pense então em cortar caminhos para a maternidade. Uma delas é imitar atrizes e influencers, né, de milhões de seguidores e milhões na conta, que é congelar óvulos, deixar para mais tarde, ou pensar em alternativas, né, in vitro, e aí que entra a tal das bonecas realistas de mulheres que, para preencher uma lacuna do sonho de ser mãe, acabam recorrendo a esses brinquedos realistas para simular uma maternidade. É como se você pegasse um atalho. Lembra daquele fenômeno mãe de pet ou mãe de planta, onde você transfere um cuidado materno para um ser que, com muito pouco, já te ama? Um caminho mais fácil para ter um afeto imediato? Pois é, nesse sentido, aparentemente, esse fenômeno das bebê reborn são basicamente essas mulheres, e a tia que parou a menina no shopping tem um pingo de razão, transferindo a ideia de maternidade para um brinquedo para simular um sonho que não conseguiu realizar. Então a crise da mulher moderna é: cheguei nos 30, e aí, continuo investindo na carreira ou pauso parte da minha vida para ter um filho, mas diminuo a minha renda e ainda fico com a instabilidade de não saber se volto para o mercado de trabalho. E é claro, como eu sempre digo aqui, senhores, não há homem provedor para todas. Então a realidade da mulher é, mesmo depois de ter filhos, ela vai voltar inevitavelmente para o mercado de trabalho, porque o custo de vida está aumentando, inflação também, moeda desvalorizando, não tem como uma renda só de um homem médio, tá? Comum, normal, sustentar uma casa inteira, além de lazer para crianças e uma esposa. Então essa encruzilhada de obedecer ou o relógio social ou o relógio biológico da mulher é o que deixa elas nessa ansiedade quando chega nos seus 34 e 35 anos, que é a idade, inclusive, da querida do vídeo. Mas, senhores, eu quero a opinião de vocês. Muitos comentaram distópico, que loucura e tudo mais. Na verdade, são seres humanos sendo seres humanos. Homens e mulheres, quando não têm a sua realidade saciada, usam a fantasia como escapismo. Na sua via exagerada, no caso dos homens, são jogos, pornografia, e no caso das mulheres, começam a transferir a sua ideia de maternidade para outros seres ou outras coisas. E é basicamente isso. Pode ser bebê reborn, pode ser um cachorro, pode ser sabe? Pode ser transfere, velho. Caraca, velho, o que ele tá falando aqui faz muito sentido, velho. Muito sentido. A não realização de um desejo, você joga esse desejo pra uma outra coisa tá mais perto de você. Bizarro, né? Um escape da realidade, um entretenimento onde tá ali disfarçado um sentimento de que queria que aquilo fosse real. Bom, senhores, opinem. Bebê reborn. Isso é muito com a pornografia, né? Pornografia, os negros ficam se matando lá, tá ligado? Porque é que a coisa aconteça. Daqui a pouco o judiciário vai criar uma lei para obrigar o homem a pagar pensão para um boneco literal. Não, bebê piscando, velho. Bebê fica piscando, isso é louco. Apareceu pra mim, ó. Uma mulher escreveu aqui, ó. Meu Deus, obrigado por esse vídeo. Estava aparecendo direto pra mim essa loucura de bebê reborn. Puta que pariu, que fase. Apareceu pra mim também. Era uma festa, né? Eu vi um parto de bebê reborn. Eu vi o parto e eu vi uma festa. Mano, só mulher velha. Você não via um homem. É foda, né, velho? É foda. Tá aí o futuro tenebroso. Fenômeno bebê reborn, sinal de futuro tenebroso. Eu concordo com ele. Eu vou levar meu prato na cozinha e já volto, rapidão, tá?